Bom dia, alunos do segundo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós estudaremos as conjunções que estão no livro de vocês, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, para poder a gente, visualizar e poder explicar melhor. Pronto. Então, a página do livro é 224, 225, certo? Está aí. As conjunções já está o grupo das coordenativas e as coordenativas. Mas hoje nós falaremos apenas as coordenativas. Quando eu digo locução conjuntiva, quando eu formar por mais de uma palavra, certo? Mais de uma expressão. Aqui indiquei, certo? Um exemplo, ao passo que, então, a locução conjuntiva. E conjunção apenas uma. E vamos lá. Então, aqui alguns conceitos. Então, conjunção é a classe palavra invariável, quando eu digo invariável, porque ela não flexiona, ou seja, ela não flexibiliza em relação a singular, plural, masculino e feminino, certo? Ela apresenta sentido do texto, a palavra-chave, que ela, a consequência de uma boa coesão, de usar uma boa escolha em relação à conjunção, é justamente isso, dar essa coerência, dar esse sentido ao texto. E qual é a função da conjunção? Ela faz o que? Ela liga, né? As conjunções ligam orações, os termos da oração, período e parágrafo, né? Períodos e parágrafos, ajudando a estabelecer relações. Então, é esse o objetivo da conjunção, justamente fazer essa união, essa unidade no texto, seja no que se refere às orações, os períodos, ao texto em si. Tá bom? Então, ela vai articular ideias e informações. É esse o objetivo da conjunção dessas palavras, construindo assim a coesão textual. A coesão textual justamente são essa, é a seleção de palavras e conjunção que eu vou usar no meu texto para poder dar essa coerência, dar esse sentido ao texto, tá certo? Então, essa aqui é, eu diria assim, o papel das conjunções, ok? E vamos lá. Então, nós temos dois tipos, as coordenativas e cooptativas. Na aula de hoje, estudaremos as coordenativas, que é apenas um grupo de 5 conjunções de 5 grupos, certo? E aqui estão elas. Quais são os 5 grupos? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos à primeira delas aqui. Eu coloquei os exemplos, letra maiúscula, justamente para poder chamar a atenção. Então, vamos à primeira delas. As aditivas, ela dá a ideia de quê? Ela dá a ideia de adição, de acréscimo. Então, qual é a conjunção que dá a ideia de adição, de acréscimo? Aqui um exemplo, o i e o nem. Sim, professora. E o i, sempre que houver um i vai ser aditiva? Não. O i também assume outra posição, outra função também, que nós veremos lá no final. Aqui, Marisa estuda e trabalha. Marisa estuda é a primeira oração. Segunda oração, trabalha. Interligada aqui, depois conectivo, o i. O i é o que diz? É a posição. Dizemos também que é um conectivo, porque justamente vai unir esse período aqui, né? Esse é o primeiro período aqui, estuda, com o segundo aqui, trabalha. Então, interligou aqui essas duas orações. Não estivemos lá, nem nos interessamos por saber de nada. Então, tem a posição aqui, o nem. Então, da ideia de que também de acréscimo e adição. Que não estiveram lá, é um ponto, e também não se interessou em saber. Então, são duas, né? Dois acréscimos aqui em relação a essa situação. Não estiveram lá e nem se interessaram. Então, nem da ideia de acréscimo. A segunda aqui, o outro grupo, são as adversativas, que dá a ideia de que, olha, de oposição, de contraste, oposição entre dois termos ou duas orações. Botou o livrinho aí. Exemplo. Estudou muito. Como é que estudou muito não conseguiu acertar nenhuma questão? Da ideia de falta de lógica, né? A consequência seria que tivesse acertado muitas questões. A mesma coisa assim, olha, eu varri a casa, né? Eu varri a casa, mas deixei papéis espalhados. E como é que você varreu a casa e deixou papéis espalhados? A ideia de contraste, a ideia de que você deveria deixar tudo limpo. Outra aqui. Eles têm acesso à internet, desculpa aqui, botou um acento grave, viu? Um acentinho grave, desculpa aqui, botando. Entretanto, não participam das aulas online. Então, da ideia de contraste, como tem, né, subsídio vai poder participar da aula e não participa, né? Então, o entretanto aqui. É o mais, é o entretanto, é o contudo, certo? Posso usar qualquer uma, todas elas da ideia de adversativa, da diversidade e contraste. É aqui as alternativas, que vai de alternância.
A lua, ora brilha, esse ano é o relógio de sentido alternante. Ora brilha, ora se esconde, ora se escancara toda de luz. Então, o ora aqui deu ideia dessa alternância, uma hora uma coisa, outra hora, né? Ora ela estuda, ora ela usa o celular. Então, dá a ideia dessa alternância. Então, por isso que ela é alternativa. Tem ora, tem o, já, que vocês têm aí no livro de vocês. Não esqueçam de vocês fazerem essa retomada no livro de vocês. As conclusivas da ideia de conclusão, de explicação de conclusão ou consequência diante de alguma situação. Aqui, olha, estudou, consequência, tirou 10. Logo tirou 10. Então, conclusão, certo? Se estudou, logo tirou 10. Pronto. Então, é logo, portanto, por isso, certo? Fiz atividade, por isso, por isso fui bem avaliada. Então, a conclusão que se fez atividade, por isso fui bem avaliada, por causa da participação. Por isso que tem uma ideia de conclusão. Aqui nós temos o pois. Aqui, ó. Você provocou bastante, e qual foi a consequência? Aguente a polêmica, pois, né? Então, você provocou bastante, aguente a polêmica, pois. O pois ela é conclusiva, mas também ela pode ser também explicativa. Somente a situação é que vai definir, certo? E as explicativas que dá a ideia de explicação. A festa foi um desastre. Por quê? Pois a energia elétrica foi cortada. Poderia usar o porquê? Poderia usar, né? Então a escolha fica né? Você que escolhe, né? O porquê, pois. Aqui, olha, anda logo que eu estou com pressa, porque eu estou com pressa. Então, o que aqui dá a ideia de explicação? A justificativa para dar logo a explicação é porque está com pressa, tá certo? Então, acredito que não seja tão difícil, tá certo? Então, essas são as explicativas. Então, como eu coloquei inicialmente, né, a conjunção I, ela pode ter outra, né, ela tem uma outra roupagem de sentido, justamente, não é, dependendo do contexto. Aqui, ó, trabalhou muito e não ganhou dinheiro. Por que trabalhou muito e não ganhou dinheiro? A ideia de contraste, né? Então, aqui, na oposição. Construiu uma casa e mudou-se para lá. Então, se construiu uma casa, né, obviamente, a conclusão que se chega é que vai se mudar, né? Então, esse é a ideia de conclusão. A terceira frase aqui do conjuntinha. O homem é bonito e muito bonito. Então, aqui dá uma explicação enfática, esse aqui, né, enfatizando a beleza, né? A boniteza do homem. E muito bonito. Esse aqui deu a ideia de uma explicação enfática. E a Marlene, que notícias dela? Então, esse aqui deu ideia de quê? De uma situação, de um assunto. Então, o I aqui você percebeu que ele tem vários sentidos. Então, é muito importante quando se fala em produção, em falar em sentido, certo? É uma palavra, mas como consequência estabelece um sentido na oração. Às vezes eu posso usar uma conjunção e não ficou bem ali, porque não deu ideia de explicação, não deu ideia de conclusão. Então, deu uma outra conotação. Então, um fator muito importante dentro da construção do texto, na produção do texto, o uso das conjunções, que vai justamente articular as ideias para poder, né, dar esse sentido, essa coerência, tá certo? E aqui tem um quadrinho, mas que vocês têm lá no livro de vocês. Aqui só recapitulando, aqui estão os tipos que nós vimos agora, aditivas, adversativas, alternativas, né, conclusivas, explicativas, a relação que ela assume, certo? Aqui são as principais conjunções, tem muito mais, e aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui para vocês visualizarem melhor, mas que vocês têm no livro de vocês, tá certo? E as recomendações, né? No final tem as recomendações. Então, copiar as questões responde de caneta. A atividade 10 será apenas 2 questões, então dá para vocês copiar ela de caneta e responder, tá certo? Usem seu livro didático para comentar o conteúdo, vocês leiam, não deixem fechado, certo? Não esqueçam do nome. Como é uma atividade curta, vocês entreguem amanhã, dia 10 de novembro, tá certo? Hoje não tem aula de português. E assim que terminar a minha aula, vocês façam a atividade, tá certo? Viu? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, tá certo? Vocês coloquem aí no grupo. Eu estarei aqui à disposição de vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau para vocês.